Olá pessoal, então, como eu havia falado na outra aula, a, a gente estava falando sobre a teoria de Max Planck, né? E a gente estava falando desse espectro aí eletromagnético. Então, aqui eu coloquei essa figura melhor. Então, veja só, aqui eu tenho as ondas de rádio, são as que têm a menor frequência, né? Elas têm o maior comprimento de onda, mas têm a menor frequência. São as ondas longas. Depois tem as ondas mais curtas de rádio e TV, as microondas e radar, que são mais curtas ainda, né? Tem comprimento de onda menor. Aqui nós temos o infravermelho, veja o infravermelho, que é usado. Uh, Alguns dispositivos elétricos usam o infravermelho para se comunicar. Nessa faixa minúscula aqui, ó, se vocês olharem, nós temos a luz visível. O que é a luz visível? É o que a gente consegue enxergar. Então, veja, de todo o espectro eletromagnético, a única coisa que a gente consegue enxergar é essa faixa aqui, minúscula, que vai do infravermelho, né, próximo do infravermelho aqui, ó, no vermelho, até o ultravioleta aqui, né, até o violeta e aí passando o ultravioleta. Então aqui nós temos ultravioleta, raio-x. Veja, quanto maior a frequência, maior o poder de penetração da onda. Então essas ondas aqui não causam problemas. No caso dos micro-ondas, aqui já não é muito saudável a gente ficar próximo ou ser irradiado por ondas de micro-ondas, já que elas conseguem agitar as ligações químicas das moléculas que compõem nosso organismo. Então não é bom. Mas não vai também causar tanto problema. Aqui a gente já tem uma frequência maior, a gente já pode causar problemas de pele, por exemplo, câncer de pele, causado por alta dosagem de radiação ultravioleta quando a gente toma muito sol. Raio-X é um mal necessário, né? Não tem como a gente saber se a estrutura óssea foi comprometida ou não em um acidente, por exemplo, se a gente não tira o raio-x. Então é um mal necessário. Os raios gama, eles são produzidos através de reações nucleares, normalmente explosões de bombas atômicas ou fissão nuclear de materiais radioativos como urânio para a produção de energia. Eles são altamente penetrantes e são impedidos apenas por parede de concreto ou chumbo. São extremamente perigosos e letais. E os raios cósmicos são gerados pelas estrelas, mas nós estamos protegidos deles pela atmosfera. Né? Então, passando aí, por volta de 1900, então veja, um pouco depois que o Rutherford determinou o novo modelo atômico, o físico Max Carl Ernst Ludwig Planck, né, ou Max Planck, ele admitiu que a energia não era contínua como se pensava, né? Então, ele pensou o seguinte: os corpos aquecidos emitem radiação não sob a forma de ondas, mas sob a forma de pequenos pacotes de energia denominados quantum. Ou seja, a energia é descontínua. Max Planck supôs que cada quantum equivalia a uma quantidade definida de energia, proporcional à frequência da radiação. De acordo com a teoria dos quanta é o plural de quantum, a energia não se propaga como um fluxo contínuo, mas na forma de pacote, né, de quanta. Atualmente, um quantum de energia radiante é denominado de fóton, certo? Então, por exemplo, imagine aqui um feixe de luz e aí a gente teria pacotes, quantum, quanta de energia e esses pacotes seriam os fótons de luz, as partículas que geram a luminosidade, certo? Então, a partir de todas essas teorias, foi possível pensar num novo modelo, que aí seria o modelo de Rutherford-Bohr. Já foi aí uma evolução do modelo de Rutherford, né? Ele foi mudando alguns parâmetros e alguns pontos do seu modelo. Então, ele foi um grande passo para a compreensão da estrutura atômica, porque até o momento o modelo de Thomson dizia que o átomo era uma esfera maciça de carga elétrica positiva com elétrons negativos. E o Rutherford foi lá e mudou totalmente essa visão atômica que se tinha até aquela época. Né? Então,
Apesar disso, ele foi obrigado a admitir que os elétrons giravam ao redor do núcleo, né? Pois sem o movimento, os elétrons, que são negativos, né, foi convencionado isso, seriam atraídos pelo núcleo, que é positivo, e consequentemente eles iriam de encontro ao núcleo e o átomo se desintegraria. Obviamente isso não acontecia e por conta disso a teoria tinha esse furo aí. Ao admitir esse movimento dos elétrons aí em torno do núcleo, ele acabou criando um outro problema, um outro paradoxo. Qual seria? Até o momento, existiam as leis da física clássica, né? Então, segundo a física clássica, toda partícula elétrica em movimento circular, né, como seriam os elétrons, ah, ela está constantemente emitindo energia. Ou seja, à medida que ele se movimenta, ele perde energia. Se o elétron segue liberando energia, a sua velocidade de rotação tenderia a diminuir à medida que passasse o tempo, né? E aí, dessa forma, o elétron acabaria indo, né, em uma certa espiral aí de encontro ao núcleo e aí haveria desintegração do átomo. E aí, como sair desse impasse, né? E aí vieram as teorias do espectro luminoso. Veja só. Percebeu-se, alguns experimentos foram feitos e percebeu-se que determinados elementos eles emitiam energia em um determinado comprimento de onda, em uma determinada frequência. Por exemplo, aqui eu tenho uma lâmpada de hidrogênio. Quando se fazia o experimento que Newton fez no prisma, o hidrogênio ele marcava certas regiões desse anteparo aqui. Então, ele marcava aqui no vermelho, aqui no azul, no anil e no violeta. Então, se a gente pegar o hidrogênio, ó, comparar ele com outros elementos, a gente vai ver que tem diferenças nesse espectro aqui. Então, dá para perceber, ó, o sódio aqui ele já tem uma frequência maior aqui no laranja, no amarelo, e tem outra região aqui no violeta. E aqui a gente tem o espectro, o contínuo, né, o completo, para comparar aqui com os outros. Então, veja que cada elemento tem o seu espectro específico, certo? Isso foi um dado extremamente importante para conseguir comprovar a teoria de Bohr, através dos seus postulados, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, em 1913, Niels Bohr ele conseguiu aprimorar o modelo de Rutherford utilizando essa teoria do Max Planck. Por isso que eu mostrei para vocês na outra aula e no começo dessa, a teoria da luz de Max Planck. Porque foi através dessa teoria que o Bohr conseguiu explicar o novo modelo, que a gente vai ver daqui a pouco como que ficou. Então, em 1900, o Planck já havia admitido essa hipótese aí da energia em pacote, né, o quantum, né, os fótons. E aí, o que é que o Bohr ele pensou? Os elétrons eles se movem em órbitas circulares em torno do núcleo atômico. Para cada elétron de um átomo, existe uma órbita específica, em que ele apresenta uma quantidade de energia bem definida, ou seja, um nível de energia, um nível energético, que não varia enquanto o elétron estiver nessa órbita. Então, o que é que isso quer dizer? Que cada átomo tem os seus elétrons e esses elétrons estão em pontos específicos, em órbitas específicas com uma quantidade de energia específica. Os espectros dos elementos são descontínuos, porque os níveis de energia não quantizados, ou seja, só são permitidos certas quantidades de energia para o elétron. Cada nível de energia tem uma certa quantidade de energia. Por isso que nesses espectros aqui, ó, alguns átomos eles só marcam algumas posições aqui do espectro, porque ele só tem energia para marcar essa posição. Cada elétron tem certa quantidade de energia, certo? E aí ele define o seguinte: só é permitido ao elétron ocupar níveis energéticos nos quais ele se apresenta com valor de energia múltiplos inteiros de um fóton. Então, veja só. Cada elétron tem a sua posição.
E cada nível de energia ele está determinado por múltiplos de fótons. Então, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, por aí vai. Recebendo energia, então, imagine que o elétron está aqui, ó, nessa órbita pontilhada aqui. Se ele recebe energia do exterior, o elétron salta para uma órbita mais externa. Por quê? Porque essa órbita aqui é restrita a uma quantidade de energia. Se ele tem mais do que isso, ele vai para outra órbita, certo? E aí, ele saltando aqui, ele passa a ter uma energia diferente. Ok. Quando esse elétron, ele, por acaso, perder essa energia que ele recebeu, se ele perde, ele emite essa sobra de energia, né? Porque ele vai voltar aqui para o anterior. Para ele voltar, ele precisa perder o que ele ganhou. Então, se ele ganhou uma quantidade, digamos que ele ganhou um fóton, para ele voltar para cá, ele precisa perder esse fóton. E aí, quando ele volta, ele emite um fóton na forma de luz. E é dessa forma que a luz é produzida. Os elétrons que ficam trocando de nível de energia, e essa troca de nível, né, quando ele volta para um nível de origem dele, ele emite fótons. Esses fótons são luz, né? Esses saltos se repetem milhões de vezes por segundo, produzindo assim as ondas eletromagnéticas, que são a luz que a gente consegue enxergar. Nada mais é do que uma sucessão de fótons, né, quanta de energia. Então, com base nesses postulados aí, o Bohr determinou as energias possíveis para o elétron do hidrogênio, bem como o raio das órbitas circulares associadas a cada uma dessas energias. Ele concluiu que o conjunto núcleo-elétron será mais estável, ou seja, mais coeso de forma energética, né, mais adequado, quanto mais próxima for a órbita permitida do elétron em relação ao núcleo. Ou seja, quando o átomo ele tem órbitas próximas do núcleo e essas órbitas são estáveis para os elétrons, o átomo acaba sendo estável, mais estável, né? Aí ele começou a definir alguns pontos. Se a gente atribuir cada nível de energia n, né? A gente chamou de nível de energia a letra n. Os valores inteiros que vão de 1 até o infinito, a energia do elétron que se move do nível 1 é menor do que a energia que se move no nível 2. Então, por exemplo, digamos que nessa figura aqui, esse aqui fosse o nível 1 e esse aqui fosse o nível 2. A energia do elétron no nível 1 é menor do que a energia do elétron no nível 2, certo? Seguindo esse raciocínio em relação ao átomo de hidrogênio, o estado de menor energia, né, a gente chama de estado fundamental. Então isso aqui é importante lembrar. Sempre o estado de menor energia é o estado fundamental. E os átomos eles tendem a buscar o estado fundamental de energia, certo? Então, no caso do hidrogênio, o estado fundamental é n igual a 1. Todas as demais energias permitidas representam estados menos estáveis, que são chamados de estados ativados ou estados excitados. Então, quando o átomo ele tem elétrons em um nível de energia superior ao nível fundamental, ele está no nível de energia excitado, está no nível de energia com maior energia do que ele deveria ter, certo? Então, o átomo está no seu estado fundamental, mais estável, quando todos os seus elétrons estiverem se movendo, né, no menor nível, certo? No menor nível de energia. Se um elétron no estado fundamental absorve um fóton, um quantum, ele salta para um nível de maior energia, imediatamente. Quando o elétron passa do seu estado de energia elevada para o estado de menor energia, ele emite uma certa quantidade de radiação, sob a forma de fóton, que é o que a gente já falou agora há pouco, certo? E são esses fótons, essa energia emitida de forma
estabilizar o átomo, que faz com que a gente consiga enxergar aquele espectro luminoso ah, que eu mostrei agora há pouco, no espectro de linhas, certo? Outra coisa interessante é o seguinte, cada elemento tem a sua cor. Então, por exemplo, quando a gente está cozinhando e por acaso cristais de sal ah, chegam na chama do fogão, percebam que ela fica amarelada. Por quê? Porque se a gente voltar aqui, a gente vê que o sódio ele tem essa região aqui, ó, da região luminosa do amarelo alaranjado. Por isso que a gente vê a chama ficar meio amarelada por conta da emissão radioativa, de emissão luminosa do, do sódio, certo? Então, segundo Bohr, a gente tinha um núcleo, ao redor do núcleo órbitas circulares. Essas órbitas seriam níveis de energia, que ele começou a numerar do 1 até o infinito, dependendo do tipo de átomo. E cada nível desse seria específico. Os átomos eles iriam, quando os elétrons voltassem do nível de energia maior para o menor, esses elétrons iriam emitir energia luminosa, né, radiação eletromagnética, em frequências específicas. Então, por exemplo, aqui, ó, do 2 para o 1, ele emite numa frequência menor, aqui no vermelho. Do 3 para o 1, ele já emite numa frequência mais para o azul, né, um pouco maior. E aqui do 4 até o 1, ele emite numa frequência muito maior. Então, dependendo do nível de energia que do salto do elétron, a radiação, o espectro ele vai mudar, né? O espectro de linhas ele vai mudar, dependendo do elemento, certo? Então, com isso a gente viu aí o modelo de Bohr. Então agora o átomo não é mais como Rutherford imaginou, os elétrons não estão simplesmente jogados lá na eletrosfera, eles estão em níveis específicos de energia. São esses níveis de energia que definem a estrutura atômica. Só que mesmo o modelo de Bohr ele ainda é incompleto. Então na próxima aula a gente vai estudar mais um modelo e aí depois a gente chega no modelo atômico atual, né? Como a gente enxerga o átomo hoje e como é descrito esse átomo com a tecnologia que a gente tem hoje de espectrômetros e microscópios e tudo mais, certo? Então, a gente termina por aqui e por hoje é só.